Graças a Deus. O Elias fez uma pergunta interessante. Qual é a página da apostila que nós estamos? Na realidade, eu não sigo a apostila para fazer as nossas aulas, né? Porque senão só seria leitura. A apostila é muito prática, fácil, importante você ler e ela vai te auxiliar. Amém, gente? Porque 1h30 de estudo aqui. Se aprofundar nas escrituras 1h30 por semana é muito pouco. Então, o que eu procuro fazer aqui é gerar todo um conhecimento, falar todos os assuntos e a apostila é para te auxiliar, para que você também faça suas pesquisas. Então, é interessante, você ouviu algo aqui do pastor, faça suas pesquisas também. Entre na rede social, no YouTube, leia a palavra de Deus, pegue a apostila e você vai crescendo no seu conhecimento, porque 1h30 só de aula não dá para se aprofundar. Nós estamos tratando sobre escatologia, por exemplo. Na teologia, na realidade a gente está fazendo teologia aqui, tá, gente? Isso aqui é teologia. Toda vez que você fala de Deus, estuda sobre Deus, se aprofunda na palavra de Deus, é teologia. Agora existe a teologia comum, que todo mundo tem um pouquinho de Deus, todo mundo tem a sua opinião sobre Deus, né? Até o ateu faz teologia. Qualquer pessoa faz teologia. Teologia é pensar sobre Deus, né? Então tem a teologia comum, tem a teologia denominacional, a teologia da igreja, de um ministério. Tem a teologia que já é um seminário que você faz. Eu, por exemplo, a minha experiência com a teologia, 2007, fiz um curso básico, 1 ano e meio de teologia. Depois fiz um curso médio e posteriormente, acho que em 2012, que eu fui para o seminário de teologia. Então tem a teologia que você faz um seminário básico, o médio, você pode se formar também, fazendo a teologia, um bacharel em teologia. Eu me formei, fiz 3 anos de teologia em bacharel. E tem a teologia acadêmica, que é aquela mais para dar uma aula, faculdade, né? Mas todo mundo faz teologia. E a gente está fazendo teologia aqui. E nós estamos estudando escatologia. O que é escatologia? É uma doutrina da teologia que estuda o fim dos tempos. Uma doutrina específica só para estudar o fim dos tempos. Na teologia são 6 meses de uma imersão só nessa matéria. Então você estuda 6 meses. E todo dia você tem aula, né? Então, comparar uma escola de teologia que estuda todo dia 4, 5 horas sobre esse assunto e nós tratarmos aqui uma vez por semana, 1h30, então não dá para a gente se aprofundar, mas a gente está fazendo o que pode aqui nessa 1h30 para gerar esse conhecimento sobre escatologia. Amém? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. 12. O que eu vou fazer hoje? Por conta do tempo, nós vamos fazer uma exposição de Daniel capítulo 12. E ao estudar esse texto, ao falar sobre esse texto, nós vamos rever algumas coisas que nós já aprendemos aqui. Amém? Então abre a sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel 11 e 12 é uma sequência. Para você entender capítulo 11, você precisa ler o 12, né? É como se fosse Mateus 24 e 25, que fala sobre o sermão profético. Então é uma sequência aí. Esses 2 capítulos se completam. E é um dos mais enigmáticos e mais importantes do livro de Daniel. Esse capítulo 12, o 11 e o 12, são, até para os teólogos aí, é muito complicado, mas também é um texto muito profundo. Por quê? Porque fala de sinais, profecias, fala de símbolos, enigmas, e a probabilidade de você ler e interpretar de uma forma errada é grande. Então precisa ter um cuidado para ler, para estudar, né?
o livro de Daniel na sua totalidade e esses 2 capítulos aqui. Mas o próprio Jesus mandou ler Daniel. Mateus 24, verso 15. Jesus falando sobre o início de uma grande tribulação, ele fala: quando você ver no lugar sagrado a abominação, da qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Ou seja, Jesus está falando, leia Daniel, para você compreender mais sobre esse momento. Então, o próprio Jesus, ele cita Daniel e diz da importância do livro de Daniel para entender o tempo do fim. E antes da gente ler aqui, só destacar algumas coisas, que o nosso objetivo ao estudar a Bíblia não pode ser pegar textos isolados. Esse é um grande problema hoje. As pessoas pegam textos isolados da Bíblia e fazem as suas narrativas e chegam a conclusões de assuntos, sendo que a Bíblia ela precisa ser lida num contexto total. Esse é um dos grandes problemas dos nossos dias. Toda a Bíblia, toda a Escritura é a revelação especial do propósito de Deus. Então, deixa eu dizer algo para vocês aqui. Antigamente, eu tinha um grande problema com o Antigo Testamento. Eu lia pouco o Antigo Testamento e me dedicava mais ao Novo Testamento. Por quê, pastor? Por conta do que fizeram com o Antigo Testamento. Manipulam muito o Antigo Testamento. Você vê muitas mensagens do Antigo Testamento que são manipuladas. Os pregadores pegam essas mensagens e fazem uma aplicação errada, muitas vezes, do Antigo Testamento. Isso gerou em mim, assim, um certo desprezo por conta disso. Dá até para escrever um livro, né? O que fizeram com o Antigo Testamento. Tema de um livro. Mas normalmente é isso. Pegam o Antigo Testamento e aplicam ele, gente, de uma forma tão errada, fora do contexto, não entende todo o contexto da época e gera tantas coisas. Por exemplo, pegam a história lá de Jericó e resume aquela história tão linda e apenas você dá 7 voltas em volta dos seus problemas. Pegam a história de Davi e resume essa história apenas que você vai vencer seu gigante. E tantas coisas, campanhas que foram feitas, que são feitas em cima do Antigo Testamento, que acabam menosprezando a palavra de Deus. Então, por conta disso, o que eu fiz? Eu me dediquei muito ao Novo Testamento. Inclusive, era um desejo meu se aprofundar no Novo Testamento. A maioria das mensagens que eu prego é Novo Testamento. Mas aí eu entendi que toda a Escritura é revelação de Deus. E quando você lê a Bíblia, ela é uma construção de Gênesis e Apocalipse. Essa revelação de Deus, ela vai sendo construída. Isso é belo, isso é lindo. Por exemplo, não dá para entender Jesus se você não entender de onde que ele veio. Por isso que Mateus começa dizendo da genealogia de Jesus, dizendo: Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Então, como você vai entender Jesus se você não entender Abraão, não entender Davi? Então, é uma construção de Gênesis e Apocalipse. Então, um conselho que eu dou para vocês é: leiam a Bíblia toda sempre. Amém? Ler a Bíblia toda sempre, não apenas eu li a Bíblia toda uma vez na vida. Não, eu preciso ler a Bíblia toda sempre. Porque a Bíblia toda é a revelação de Deus. É como se Deus fosse descortinando, uma cortina que vai se abrindo. E você vai lendo a palavra de Deus, as Escrituras, e essa cortina vai se abrindo, e a revelação de Deus vai acontecendo, e as coisas do Antigo Testamento vão se completar no Novo Testamento, e a Bíblia vai se conectando, a Bíblia vai se harmonizando como uma nota musical. E se eu faço uma nota musical aqui, o sol, Rodrigo que é tocador, existe ali eu tenho que colocar o dedo na posição correta para harmonizar aquela nota,
e o som sair. Então, se eu tiro, se eu de repente coloco o meu dedo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, a nota ela não vai dar toda aquela harmonia, aquele acorde, né? Assim as Escrituras. Por isso que eu preciso ler as Escrituras toda. Ela se completa. De Gênesis a Apocalipse, uma cortina vai se abrindo. Então essa é a forma mais saudável para lermos e entendermos a palavra de Deus. E a teologia mais saudável que tem é a teologia de ler toda a Bíblia. Amém, gente? Compreender toda a Bíblia, analisar toda a palavra de Deus, ler toda a palavra de Deus, porque a Bíblia ela vai interpretar a Bíblia. A Bíblia ela se completa. Aí entra uma das grandes verdades sobre a palavra de Deus, ela é inerrante, porque ela não vai se contradizer. A Bíblia ela não pode se contradizer. Mas a Bíblia ela não se contradiz. E ela não pode se contradizer. Apedrejado. Atire a primeira pedra. Sempre procurando contradizer. Lembra daquela passagem de Lucas 24? Os dois discípulos no caminho de Emaús. De repente eles estão indo embora para Emaús, desesperados, decepcionados, frustrados. Daqui a pouco quem chega do lado deles? Quem chega do lado deles? E aí eles começam a conversar, fala do que aconteceu em Israel, a ressurreição. E eles dizem, mas as mulheres disseram que ele ressuscitou, mas mulher não tem peso, palavra de mulher, né? Então, e eles estão seguindo o caminho. Chega um momento que Jesus fala, honestos e tardos de coração. A palavra honestos ali é uma palavra mais suave, mas acredito que Jesus já falou uma palavra bem dura. No texto original é burro mesmo, entendeu, gente? Honestos, é porque o escritor, é como se Jesus falasse, vocês não entendem que era necessário isso acontecer. Isso já foi declarado nos livros de Moisés e nos profetas. E daquele momento Jesus começa a falar sobre ele, daquilo que estava escrito nos livros de Moisés. Quais são os livros de Moisés, gente? Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E todos os profetas, Jesus falou. Todos os profetas. Ou seja, toda a Escritura. E Paulo fala em Atos 20, verso 24, Paulo diz assim, aos bispos, ele está fazendo uma despedida ali, perto do porto de Éfeso, reuniu todo mundo e ele diz, nada considera a minha vida por preciosa, contudo que eu cumpro a carreira. Aí no verso 27 de Atos 20 ele diz, eu estou feliz, porque eu não deixei de falar para vocês, eu não fui negligente, eu falei todo o propósito de Deus. A obrigação de um pastor, de um líder, nossa obrigação, nossa incumbência é apresentar todo o propósito de Deus. Não apenas uma parte do propósito de Deus, mas apresentar e conhecer todo o propósito de Deus. Aleluia, gente. Glória a Deus. Essa é a forma mais saudável de nós entendermos a palavra de Deus, entendermos as Escrituras. E você já aprendeu aqui sobre uma forma completa de compreender todas as Escrituras. Salmo 90, verso 2. O Senhor é Senhor de eternidade a eternidade. E lembra do que nós aprendemos? Na eternidade, Deus estabeleceu o quê? Um plano perfeito. Toda vez que você ouvir falar nas Escrituras sobre plano perfeito, sobre desígnio, sobre vontade, sobre propósito, está relacionado a isso, a essa vontade de Deus. Deus tem uma vontade suprema. O plano de Deus foi estabelecido na eternidade. Então ele vem, estabelece na eternidade um plano, depois do plano vem a ação. O que é a ação?
a criação. Amém, gente? Escrever rapidinho para aqueles que não pegaram isso. Salmo 90, de eternidade, eternidade, Ele é Deus. Na eternidade Ele estabelece um plano, aleluia, plano de Deus, lá na eternidade, antes de todas as coisas que foram criadas. Depois vem o quê? A ação desse plano, a criação. Então entra Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma. Então vem todo o estabelecimento da criação, e a criação é para a glória de Deus. Depois o que aconteceu? Houve o quê? Houve o quê? Uma queda. Gênesis 3, a queda. Gênesis 4, uma consumação da queda, o primeiro homicídio. Gênesis 6, a corrupção invade toda a terra, a humanidade. Gênesis 11, o momento em que eles criam aquela torre, e ali um romper com Deus, né? Depois da queda nós entendemos que há um plano de redenção. Não vai dar para escrever tudo aqui. Redenção. É isso, gente? Amém? Estão lembrados disso? Aqui é a Bíblia toda, gente. Esse é todo o plano de Deus. Eternidade, plano, criação, queda, redenção. A redenção entra o quê? Quando fala de redenção, está falando do quê? A redenção, o ápice da redenção é a cruz, né? Mas a cruz, né, ela não vem só para redimir o homem, ela veio para redimir também a criação que caiu, a criação que foi contaminada pelo pecado, né? Romanos 8. Amém, gente? E por último, dentro do plano de Deus, é isso mesmo? O último é a consumação. Vou escrever aqui. Consumação. Quando falamos de consumação, aí entra o nosso estudo, fim dos tempos. Porque consumação não fala apenas do final. Muitas pessoas têm ideia de que o fim dos tempos é assim. Jesus volta, acaba com tudo, leva a igreja para o céu e o último apaga a luz. E fica todo destruído aqui, né? O último que subir apaga a luz. Não. Consumação fala de alvo alcançado. Fala de objetivo alcançado. Fala de plano de Deus. O plano de Deus. Então a consumação, o fim dos tempos, está relacionado ao plano de Deus. Aí voltamos de novo para outra palavra que é a eternidade. Por isso que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Amém, gente? Então por isso estamos estudando aqui toda a Escritura. E o fim dos tempos não é só curiosidade sobre anticristo, sinal de besta, catástrofes, sinais. Não. Isso é muito pequeno. Isso é muito pouco, cara. O estudo desse é um estudo muito raso. Quem é o anticristo? Isso é muito fraco. O fim dos tempos fala da consumação da vontade de Deus. Tem a ver com o cântico Maranata. Vem, Senhor, vem colocar tudo no seu devido lugar. Vem, Senhor. Vem porque a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação anseia. Nós queremos o Senhor. Existe algo errado em nós. Nós sentimos saudade de casa. Sabia que existe uma saudade de casa dentro de nós? A Deise pregou Eclesiastes 3:11. Existe uma saudade aqui dentro. Saudade da nossa origem. Saudade de algo eterno. Porque para isso fomos criados. E nada que seja terreno vai satisfazer. Nada. Então, Maranata. Vem, Senhor. Vem consumir, vem consumar o seu plano. É o fim do noivado.
Tem duas formas de terminar o noivado. Ou você termina o noivado porque acabou mesmo, não quero mais você, né? Cada um pro seu canto. Essa é uma forma de fim. Um fim do copo d'água, acabou, não tem mais nada. Ou o fim do noivado para o início de algo maior, que é o casamento. Então essa é a finalidade de estudarmos toda a Escritura, entendermos as profecias bíblicas, entendermos o fim dos tempos nessa perspectiva, nessa visão. Amém, meus irmãos? Amém? Então, redenção fala da consumação, do fim dos tempos, mundo vindouro, propósito alcançado. Vai ter destruição antes desse momento? Sim. Vai ter grande tribulação? Sim. Vai ter aumento de iniquidade? Sim. Vai ter uma ascensão do sistema do mundo? Sim. Mas o que vai acontecer com o retorno glorioso de Jesus Cristo é a vontade plena, fiel, perfeita de Deus se estabelecendo sobre tudo aquilo que Ele criou. Louvado seja Deus. Então, dito isso, entramos em Daniel capítulo 12. Vamos correr aqui agora. Vamos ler o capítulo 12 aqui, alguns versículos, e vamos respirar um pouco para a gente entender esse capítulo. Amém? Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação como nunca houve, desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, o teu povo e todo aquele cujo nome estiver escrito no livro da vida será liberto. Então, pausa aqui, voltamos. Daniel está recebendo a revelação do fim dos tempos. Você vai ver isso nos capítulos anteriores. Ele está recebendo uma revelação sobre o fim dos tempos. E o Senhor está falando para Daniel aqui que no fim dos tempos, quando se aproximar o fim dos tempos, haverá uma grande tribulação. E nós já aprendemos sobre essa grande tribulação aqui, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Lembra que nós falamos a semana passada que toda vez que se fala do plano de Deus sendo estabelecido, se levanta uma oposição. Lembra disso, gente? Lembra? Toda vez foi levantar Abraão foi ser levantado, antes de Abraão se levantou uma oposição. Quem foi? Nimrod. Lembra? No tempo de Moisés aconteceu a mesma coisa. Toda vez que Deus levantava um líder, um grande homem, que ia dar um passo maior no nível do plano de Deus, desse plano aqui, se levanta uma resistência. E o que Daniel está falando aqui, sobre uma grande tribulação, uma resistência que se levantará naquele tempo. E haverá um tempo de tribulação como nunca houve, confirmando aquilo que Jesus fala sobre essa grande tribulação. Passamos por tribulações, a igreja passa por tribulações, passa, mas haverá uma tribulação no fim dos tempos como nunca antes. É uma resistência de todo o sistema mundano, de todo o império das trevas, que vem para tentar de alguma forma impedir a manifestação da consumação do propósito eterno de Deus. É o que Daniel está falando aqui. Amém, gente? Nos últimos dias, com o advento da chegada de Cristo e do seu reino, se levantará um tempo de angústia. Então, já fique ciente disso. Com a aproximação dos últimos dias, já sabemos que haverá um quê? Um tempo de angústia, um tempo de tribulação, perseguição. Um líder anti-messias que se levantará contra o povo de Deus.
como nunca antes. Apocalipse 12, nós estudamos, né, sobre o dragão que se levantará contra o povo de Deus. Então haverá uma grande perseguição. Abra comigo a sua Bíblia aí, coloca o dedo aí, Daniel 12, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6 em diante. Eu tenho um problema com o horário, eu vou olhar aqui toda hora. Porque eu começo a falar de Jesus, e aí eu gosto de falar de Jesus, e aí eu me perco no horário. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6 em diante. Vai falar um pouco sobre a questão de passar por tribulação. Gente, vocês estão aqui, né? Amém. Então vamos lá. De fato, é justo diante de Deus que Ele pague com tribulação os que vos atribulam. E para vós que sois atribulados, vos dei alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar dos céus com os seus poderosos anjos em chamas de fogo. Então, fazendo uma conexão com Daniel, Daniel diz aqui no verso 2, no verso 1, que haverá uma grande tribulação, como nunca existiu, mas também haverá livramento de Deus. Amém, gente? E esse livramento de Deus vai acontecer quando Paulo diz aqui, quando Jesus Cristo se manifestar nos céus com seus poderosos anjos. Então o que Paulo está falando é necessário passar por tribulação. É justo diante de Deus, é digno para todo crente passar por tribulação. Mas ele está nos dando uma palavra de esperança, dizendo, mas fiquem tranquilos, porque todos aqueles que vos atribulam, eles serão dissipados quando? Na manifestação do Senhor Jesus Cristo, na vinda poderosa do Senhor Jesus Cristo. Verso 8, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estes sofrerão com castigo e perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quando, naquele dia, Ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra. Então há necessidade de passar tribulação, mas essa tribulação, como diz Paulo e como diz Daniel aqui, ela será passageira. Existe um tempo para começar e um tempo para terminar. Continuando a leitura de Daniel 12. Mas naquele tempo e haverá um tempo de tribulação como nunca antes, desde que existiu nação até então, mas naquele tempo o teu povo e todo aquele que estiver escrito no livro será liberto. Quem pode dar uma glória a Deus? Irmão, isso aqui é poderoso. Daniel, 550 anos aproximadamente antes de Cristo, ele já escreveu sobre uma grande tribulação no fim dos tempos. E ele diz aqui que aqueles que estiverem escritos no livro, eles serão salvos. Uau! Linda a palavra de Deus. Isso aqui não te empolga não, irmão? Lucas capítulo 10, 20. Olha o que Jesus fala em Lucas capítulo 10, 20, meu irmão. Servo do Deus Altíssimo, abra a tua Bíblia, toda a Escritura. Eu descobri algo, irmãos. Eu descobri algo muito importante. Toda a Escritura fala sobre a vinda de Jesus. Você vai ver isso em vários textos das Escrituras. Você vai ver isso nos 7 dias da criação. Você vai ver isso nas 7 festas que Deus estabeleceu.
Você vai ver isso na história de Josué, na história de Moisés. Toda a Escritura fala sobre esse momento. E isso me empolga. Lucas 10, 20. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Sumiu o Lucas 10, 20 daqui. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem. Essa passagem de Lucas 10 é os 70 que foram enviados, eles voltam felizes porque os demônios... a gente fica feliz quando um demônio é expulso, né, gente? Quem já expulsou o demônio aqui, é uma alegria que você fica, né? Oh, glória! Lembro até hoje, acho que foi uma irmã daqui da igreja, ela trouxe o irmão dela. Na realidade, eu estava aqui limpando a igreja. Eu já limpei a igreja uns 4 anos, viu, irmão? Estou aqui limpando a igreja e ela chega desesperada. Pastor, meu irmão está quebrando tudo lá dentro de casa. Falei, meu Deus do céu. Tenta trazer ele aqui, irmão. Mas eu falei assim, tipo, eu sei que ele não vai vir, né? Mas aí ele veio, irmão. Quando ele chegou naquela porta, o cara bateu ali, só de altura que ele tem. Ele bateu ali, eu estou exagerando, mas quase chegou ali na porta ali. Bombado, cheio de tatuagem, entrou. Aí eu tô aqui, bem aqui mais ou menos eu tô. Misericórdia. A vassoura. Daqui a pouco ele veio, irmão. Meu irmão veio, pastor. E quando ele já entrou ali, já entrou rosnando. Eu falei, Jesus amado. Chegou perto do Jair ali, eu repreendi. Falei, em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Seja repreendido. Ele já caiu de joelho. Só que quando ele caiu de joelho, ele começou a bater a mão dele no chão, esmurrando o chão. Depois, a mão dele ficou toda cheia de sangue. E aí eu expulsei aquele demônio ali, ele saiu, ficou em paz, era uma outra pessoa. Né? Falei, glória a Deus, não chegou nem perto de mim. Imagina aqueles morros chegando em mim. Mas eu fiquei muito feliz naquele dia. Abracei ele, ministrei sobre ele. Glória a Deus, nesse dia eu venci, né? Jesus venceu. Mas teve outros dias que eu perdi também. Teve outros demônios aí que passou madrugadas aí. Teve um demônio que eu falei, vai sair. Ele, não vou sair. Você não vai sair não? Então quem sai sou eu. Isso é piada, viu, irmão? Isso é brincadeira. Mas olha o que Jesus diz aqui. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque vossos nomes estão escritos nos céus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. E Daniel já falou sobre isso, irmãos. A palavra se conecta. Você vai ver isso em Apocalipse 20, 15. Amém? Daniel já fala sobre isso. Quem tiver com o seu nome escrito no livro da vida será salvo. Amém, meus irmãos? Essa deve ser a nossa verdadeira alegria. Nome escrito no livro da vida. Quer falar, Jair? Não te conheço, cara. É. Uhum. E trabalhando esse texto de Lucas 10, você me fez entender algo também, porque expulsar demônios fala de dom, de serviço, e você faz uma conexão com Mateus 7. Jesus fala, apartai-vos de mim, eu não te conheço, mas Senhor, eu expulsei demônios, eu falei novas línguas, eu fiz sinais, eu não te conheço. É forte, hein?
Uhum. Não conhece, não obedece. Prosseguindo aqui, verso 2. Então, verso 1 a gente já ficou aqui minutos. Essas ovelhas que Jesus me entregou, estou feliz demais, viu? Esses companheiros de ministério. Eu acho que o líder de verdade, um líder verdadeiro, ele tem que ser inútil. Como assim? O líder ele tem que diminuir. Vai ter que chegar uma hora que o líder tem que desaparecer. Porque os que fazem parte, os que são liderados, eles precisam crescer. Esse é o papel do líder. O líder não pode manipular as pessoas para sempre ficar debaixo ali dos seus domínios, manipulação. O líder não, ele prepara as pessoas. Essas pessoas precisam ser melhores. Então, vocês têm que ser melhores que os seus pastores, amém? E é o que vocês são. Quando eu vejo a Deise pregando, o Rodrigo, quando eu vejo tudo que Deus está fazendo aqui, eu louvo a Deus por cada pessoa. Então, diante de toda a nossa limitação como pastor, percebemos que o trabalho está acontecendo, amém? Glória a Deus por isso. Verso 2, olha o que Daniel vai falar, gente. Verso 2, muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Uau, Daniel já está falando sobre ressurreição. E Daniel fala aqui de uma ressurreição para a vida eterna, e ele fala de uma ressurreição para desprezo eterno. Vamos aprender mais sobre isso? Amém? João capítulo 5, verso 28. Corramos e prossigamos. João 5, 28. Jesus, ele vem confirmar. Olha o que Jesus diz. 28. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que que susto. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão. Futuro, a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Meu Deus, irmãos. Jesus confirmando aqui. Então, Daniel, o Senhor Jesus está falando sobre duas ressurreições. Os que fizeram bem para a vida e os que fizeram o mal para a condenação. Todos vão sair dos sepulcros. Todos vão ressuscitar. Todos. Ressuscitar. É isso mesmo. Um dia os sepulcros, os cemitérios se abrirão. Agora, quando vai acontecer a ressurreição para a vida? 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e 52. Abre lá. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Vou esperar vocês abrirem. Sandro, puxa o meu paletó aí, qualquer coisa, não tem problema não, tá? Puxa aí, puxa aí. Vamos lá, vamos ler? Abriu aí? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
Num momento, num abrir e fechar de olhos, vírgula, pausa aqui. Nós já aprendemos que as pessoas interpretam errado o arrebatamento. Eles dizem que o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. É o que nós acostumamos ouvir por aí, né? O arrebatamento será como? Num abrir e fechar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o que vai acontecer num abrir e fechar de olhos, volta o verso 51. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Seguindo o texto. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, na volta de Cristo, na vinda de Jesus, vai acontecer duas coisas ao mesmo tempo. Praticamente ao mesmo tempo. Primeiro, todos os que morreram em Cristo, Paulo faz questão de destacar, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, todos os que estiverem vivos na vinda de Jesus Cristo, passarão pelo processo do transformação do corpo. Você crê nisso, gente? É Bíblia, tá? Isso aqui não é história, é Bíblia. Então aqui é a primeira ressurreição que Daniel fala. Os que ressuscitarem para a vida eterna ressuscitarão na vinda gloriosa de Jesus Cristo. Quando tocar a trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro ao som da última trombeta e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Como isso vai acontecer? Num abrir e fechar de olhos. Dito isso, amém? Então, já é uma lição de casa para aqueles que ainda não aprenderam isso. Não é o arrebatamento que é no abrir e fechar de olhos. Mas é o quê? A transformação do corpo e a ressurreição dos que morreram em Cristo. Vamos ler o outro texto que fala sobre esse momento. Aí é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Põe lá, negão. Finalmente, irmãos, verso 4, verso 15, perdão, verso 15, 1 Tessalonicenses 4, 15. Dizemos isto, dizemos-vos, a palavra de Deus, ela pega o seu português, né? Você quer aprender português, leia a Bíblia. Dizemos-vos, pois, isto, vírgula, pela palavra do Senhor, que nós, vírgula, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Que Paulo está falando? Irmãos, no verso 13 ele vai falar, não sejam ignorantes acerca dos que dormem. O que ele está falando? Vocês que são cristãos, que têm a verdade, não fiquem sem esperança, não fiquem chateados acerca dos que morreram em Cristo. Por quê? Porque na vinda do Senhor, verso 15, na vinda do Senhor, nós não precederemos. Ou seja, o primeiro fato que vai acontecer quando Cristo voltar é a ressurreição de todos os que morreram em Cristo. Nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá. O que Ele vai fazer, irmãos? Cristo vai descer do céu com, leia aí comigo, alarido e com voz de arcanjo. Alarido fala do que, gente? Barulho. E com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então haverá a ressurreição dos que morreram em Cristo. Aleluia, glória a Deus. E só um detalhe aqui sobre a ressurreição.
Porque qual a ideia que passamos da vinda de Jesus? A ideia que nós passamos da vinda de Jesus, principalmente esse texto de 1 Tessalonicenses, que é o texto que fala sobre o arrebatamento, que a ideia comum é que Cristo vem arrebatar a sua igreja e levar para o céu. Calma, gente. Não é assim que as coisas funcionam. Cristo vem, arrebata a igreja, leva para o céu, acabou tudo. É uma forma bem simplória de falar sobre a vinda de Jesus. Nós não iremos para o céu nesse exato momento. Não é isso que a Bíblia diz. Amém? Vamos seguir o texto aí? Então, Cristo vem, Ele desce. Amém? Acontece duas coisas. Primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitam. Então, os sepulcros vão se abrir nessa hora, os que morreram em Cristo. E os que estiverem vivos serão o quê? Arrebatados. Não vai acontecer o arrebatamento. Juntamente com eles nas nuvens. Por que com eles nas nuvens? Com os que morreram em Cristo. Então, todos os que morreram em Cristo, vamos lá, vamos entender. Todos os que morreram em Cristo estão aonde hoje? Nos céus. Amém, gente? O céu existe, ele é real. Glória a Deus. Então, os que morreram em Cristo, eles vão voltar, todos eles. Adão foi salvo, amém, gente? Vamos crer assim. Adão. Tem gente que não quer salvar o Adão, não. Adão foi salvo. Adão, Noé, Abraão, todos os que morreram em Cristo, todos. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Elias, todos os que morreram em Cristo. Todos os que lutaram pela viva esperança. Se você quer saber a lista dos que morreram em Cristo, leia Hebreus capítulo 11. É os heróis da fé. Ali tem a lista praticamente de uma boa parte deles. Eles vão vir com Jesus. E nós vamos nos encontrar com eles aonde, gente? Volta lá para o texto. Nos ares, em outras traduções, nas nuvens. A encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então o que Paulo está dizendo aí, que nós vamos estar a partir desse momento, nós vamos estar com Jesus. Seja no céu, seja na terra, nós vamos estar com Ele para sempre. Amém, povo de Deus? Então, muitas vezes a gente torna esse estudo bem simplório e diz, desse momento nós vamos subir para o céu e ficou toda a destruição aqui da terra. Cada um vai para a sua morada no céu e vamos ficar cantando com Cristo, apagar a luz da terra aqui, entendeu? Fica tudo a destruição aqui. Não é isso, gente. Não é nesse exato momento que vamos estar com Cristo nos céus. Ainda existe algumas coisas que vão acontecer posterior a esse momento aqui da vinda de Jesus. E essa palavra encontro aqui, ela é muito importante, porque é a mesma palavra de Mateus 25, que conta sobre as virgens prudentes e loucas, e fala que uma voz foi declarada, diz, eis aí o noivo. E para você entender essa questão dessa parábola da virgem, você precisa entender o contexto da festa judaica. Por exemplo, essas 10 virgens não são 10 esposas para o noivo. Amém, gente? São 10 damas de honra, é uma comparação que Jesus está fazendo. E na festa judaica é assim, essas damas, elas estão esperando o noivo vir, então são 2 cortejos que estão se encontrando. Amém, gente? O noivo está se preparando, e no contexto judaico é o noivo que vem e a noiva que espera. Aqui é o contrário, né? O noivo fica aqui no altar esperando a noiva, né? Contexto ocidental aqui. Mas o contexto judaico é o contrário. É o noivo que é a grande estrela, né? Não é a noiva, é o noivo. E Jesus é o sol da justiça, amém, gente? Então o contexto judaico é o quê? É o noivo vindo, né? Ele está ali com o seu cortejo e alguém grita, eis aí o... Então existe um encontro entre ambos.
As noivas que estão preparadas com azeite extra, então elas vêm, se encontram aí. E há esse momento do cortejo para quê? Para subir de novo? Não, para entrar nas bodas do Cordeiro, para vir para a festa. Então ele está descendo, ele está vindo, amém, gente? Cristo está vindo, amém, gente? A segunda vinda de Jesus é real, ele está vindo. E o que vai acontecer na vinda de Jesus, como diz aí a palavra, no céu, nos ares, no céu atmosférico, nos ares, nas nuvens, vai ter um encontro. O encontro da igreja gloriosa, a igreja de Cristo, a igreja fiel, a igreja que está com azeite extra, e todos os que morreram em Cristo. E aí eles vêm para quê? Para subir de novo? Não, eles vêm para estabelecer o reino de Deus. Segundo Apocalipse capítulo 20, o reino de Cristo na terra durante 1000 anos. Pausa, a gente vai falar mais sobre esses assuntos, porque vai exigir de nós detalhes para falar sobre esse momento do reino de Cristo, mas tem a ver com aquilo que os dois discípulos no caminho de Emaús falaram para Jesus. Nós achávamos que era Ele que iria redimir Israel. Existem muitas profecias no Antigo Testamento sobre o reino de Cristo, um descendente de Davi, que vai estabelecer o reino de paz sobre a terra. E isso vai acontecer quando? Na segunda vinda de Jesus. Mas deixa esses assuntos mais para frente. Pastor, nós não vamos morar no céu. Vamos, não só no céu, mas nós vamos habitar sobre novos céus e sobre nova terra, onde habita justiça. Amém, povo de Deus? A criação de Cristo, a terra, é de Deus, e Ele não criou essa terra para destruí-la completamente, deixar ela como um planeta abandonado e todos sair daqui e que se exploda o que ficou. Não é esse o propósito de Deus, irmãos. O propósito de Deus é restaurar todas as coisas, para que tudo volte a ser como era antes. O plano de Deus na origem, Gênesis 1 e Gênesis 2. O Éden era uma montanha entre Jerusalém e o Iraque, um lugar que Deus criou para se relacionar com o homem. É um lugar que conecta céus e terra. Mas houve uma queda que desestabilizou essa questão da criação de Deus. Então Deus vem redimir todas as coisas. Então Jesus Cristo veio na primeira vinda como um cordeiro que tira o pecado do mundo, para que finalmente a consumação de Deus, o plano de Deus original possa continuar sobre novos céus e sobre nova terra. Então se prepare, irmão, porque é muita coisa poderosa que nós vamos viver eternamente. Tem gente que acha que para o céu é ficar tocando harpa. Essa é uma visão tão fraca, irmão, do que é céu. Nós vamos viver vida eterna. Aleluia, irmãos. Por isso é preciso ter ressurreição. Por isso que Jesus ensinava sobre a ressurreição. 1 Coríntios 6,14. Assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. João 6, verso 39. Quem pode abrir rapidinho aí? Jesus falava sobre a ressurreição. Meu Deus do céu, cara, eu já me perdi no horário de novo. Mas já estou encerrando. 6,39. Lê o verso 39, lê o verso 40, lê o verso 44 e 54. O 54. Você leu o 39, o 40, o 44 e o 54.
Presta atenção, irmão. Jesus falava sobre a ressurreição que vai acontecer quando? No último dia. Essa era uma doutrina, esse era um ensinamento de Jesus. Ele falava isso sempre. Quem lembra de João 11? Lázaro, Marta e Maria. O que aconteceu naquela passagem? Marta ficou falando, não, Senhor, eu sei que Lázaro vai ressuscitar, Senhor. Mas isso vai acontecer quando? Ou seja, a doutrina da ressurreição, ela é algo claro, ela é algo verdadeiro e fazia parte do cotidiano dos ensinos de Jesus. Talvez vocês nunca ouviram falar sobre ressurreição assim, né, irmãos? Talvez alguns dos irmãos, pastor, nunca ouvi falar sobre ressurreição. Então vai ter uma ressurreição, todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Eles estão agora nos céus. Hebreus 11 fala, na Assembleia Celestial. E o que vai acontecer na vinda de Cristo é que Ele virá com esses santos que morreram para ressuscitarem. Um corpo, mas esse corpo é um corpo glorificado. E os que não morreram em Cristo, os que sobrarem nesse dia e permanecerem vivos e fiéis a Deus, eles vão receber o quê? A transformação do seu corpo, uma vida eterna. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, vamos ler 1 Coríntios 15? Nem que eu pare aqui, mas tá bom, o importante é falar. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, 16 a 19. Paulo vai falar assim, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se não tem ressurreição, irmãos, não tem fé, não tem propósito de Deus, não tem novo céu, não tem nova terra. Entende? Por exemplo, se alguém vir aqui e desconstruir a ressurreição, acabou a nossa fé. Fecha a Bíblia e vai para sua casa. Comamos e morramos e bebamos, e amanhã morramos. Já era tudo. Então a ressurreição, ela é poderosa. É a recompensa. Porque nós vamos viver eternamente. E vamos desfrutar da presença de Deus. E vamos reinar com Cristo. Vamos ter vida eterna. Amém? Vida eterna. Havia um grupo na época de Jesus que eles queriam também, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Vamos ler isso aí? Lucas 20, verso 35. Lucas 20, 35. Esse assunto é um dos meus mais favoritos, porque ele me traz alívio. Quando eu penso sobre isso, eu penso que vale a pena passar por tudo que passamos nesta vida miserável e pequena, essa vida nossa, onde passamos frio, onde ficamos enfermos, onde temos que sofrer. Então, quando eu penso sobre isso, eu penso que há esperança e que vale a pena sofrer e padecer, porque a recompensa é eterna. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui qual é o versículo, 35. Verso 35 de Lucas 20. No 27 aqui fala assim, chegaram então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram, mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, tendo mulher, mas não tendo filho, seu irmão deverá casar com a viúva e dar descendência ao seu irmão. É a pegadinha que os caras estão querendo fazer com Jesus aqui sobre a lei. Pegando uma questão cultural da época de Moisés,
Porque segundo a cultura da época lá, se um homem casou com uma mulher, essa mulher não gerou filhos, esse homem faleceu, ela não gerou filhos, o irmão tem que casar com ela para poder dar descendência. Aí eles estão pegando esse gancho aí para falar com Jesus. Pegou aí, gente? Mestre, Moisés não deixou escrito tal, verso 29. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. Então o segundo, depois, o terceiro casou-se com a viúva. E assim os 7 casaram e morreram sem deixar filhos. Depois disso, a mulher também morreu. Olha os caras. Assim, na ressurreição, de qual deles ela será esposa? Já que os 7 a tiveram como mulher. Os caras estão perguntando, querendo pegar Jesus. Olha o que Jesus fala. É o que o pessoal está fazendo hoje aí. Mas aí Jesus lhes respondeu, os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Ou seja, casamento, irmãos, é para este mundo, amém? Então case-se neste mundo. Se você não se casar aqui, você vai se casar na glória, mas só com o cordeiro, amém? Aleluia. Então casa aqui, gente, pelo amor de Deus. Aproveita. Glória a Deus, por quê? A esperança, querida. A esperança. Sabe qual é o versículo? Você tem que ficar naquele versículo assim, ó. Esperei com paciência no Senhor. Se demorar, vai para o outro. Apressa-te, Senhor. Aí tem umas meninas que ficam naquela fase. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Aí chega uma hora que se apavora. O que vem a mim de maneira nenhuma lançamento. Vai chegar uma hora, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Piadas gospels. Aí Jesus respondeu. Eu até esqueci. Verso 35. Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não se casarão e não se darão em casamento, porque já não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Ou seja, Jesus ensinava sobre a ressurreição, ele falava sobre esse momento precioso que é a ressurreição. Amém? Voltando para Daniel, para a gente encerrar. Então Daniel diz, verso 2, sobre a ressurreição dos que morreram para a vida. Uma ressurreição para a vida. Mas Daniel também fala de uma ressurreição para o desprezo. Pastor, se a ressurreição para a vida eterna acontece na primeira vinda, quando é essa ressurreição para a morte? Vamos ler Apocalipse 20, que aí a gente encerra esse estudo aqui, que eu não queria encerrar. Apocalipse 20, versículo 4. Vamos ler do verso 1. Aí vai entender um pouquinho aquilo que eu falei para vocês sobre o reino de Cristo na terra durante 1000 anos. Para vocês não acharem que o pastor está inventando as coisas aqui, né? O pastor falou que a gente não vai para o céu. Calma, gente, a gente vai. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E o lançou no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aí o verso 4. Então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar os que nele se assentam, e vi as almas dos que foram degolados por conta do testemunho da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem a sua imagem,
e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluia! Aí ele diz, mas os mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aí o verso 6. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre ele, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então a primeira ressurreição ela acontece na vinda de Jesus Cristo, amém? E os que ressuscitaram aqui vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Após esses 1000 anos, Satanás será solto, nós vamos aprender sobre isso, e haverá então uma segunda ressurreição, da qual falou Daniel. Só que essa ressurreição não é uma ressurreição para a vida, mas todos os que não tiveram parte na primeira ressurreição, ou seja, já estão condenados, nessa segunda ressurreição eles vão ressuscitar para quê? Para sofrerem eternamente no inferno, no lago de fogo e enxofre. Verso 13 e 15 aí a gente encerra. Não entendi. O que aconteceu com os santos durante esse intervalo de tempo? O que aconteceu com os santos? Que eles foram para os céus e eles esperaram a segunda vinda de Jesus. Jesus Cristo veio e eles ressuscitaram. Todos os que morreram sem salvação, eles são lançados hoje em uma espécie de inferno provisório. Sheol, lugar de tormento. Quando passar todo esse período, no momento do juízo do trono branco, esse juízo não é para santos, não é para salvos, mas esse juízo é para todos aqueles que desprezaram o amor de Cristo, todos os que morreram em todo o tempo sem Jesus, longe de Cristo, eles vão ressuscitar também nessa segunda ressurreição, pegou? E quando eles vão ressuscitar para quê? Para serem lançados no inferno, com Satanás e seus anjos. Isso, eles estão debaixo da terra, entendeu? Todos os que morreram em Cristo. Vamos ler aí o verso 13. Olha o que vai acontecer. O mar entregou os mortos. Verso 13 do capítulo 20. O verso 12, vamos ler o verso 12. O verso 11, vamos ler o verso 11. Vi também um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida. Aleluia. E os que foram mortos, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então todos os que morreram sem Deus, eles vão ter que prestar conta, segundo as suas obras, nesse momento final, que é chamado de trono branco, Apocalipse 20, verso 11, vão ter que prestar conta. Aí o que a Bíblia diz, verso 13, o mar entregou os mortos que nele estava, e a morte e o além. Como é que está aí na sua Bíblia aí? O inferno. Hades, que é a mesma palavra, inferno, Hades, é a palavra grega. Mundo dos mortos, Hades, inferno, algumas traduções sepulturas, porque a palavra ela tem o mesmo significado. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
o lago de fogo. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Hã? Aí acabou, aí vem novos céus e nova terra. Aí o negócio é a eternidade. Eternidade. Pegou aí, gente? Vamos encerrar por aqui, por conta do nosso compromisso aí. Mas, bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Essa que almejamos. Não. Nós que seremos arrebatados, seremos transformados, nós teoricamente não iremos prestar conta Não. de Deus, porque é só para aqueles que não É. Esse trono branco não é para salvos. Mas aqui, ó, na vinda de Cristo, nesse momento aqui existe também um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Mas esse tribunal não é questão de salvação, mas é questão de reinado. Amém? Galardão, momento da premiação. Então aqui haverá também um tribunal, mas esse tribunal não é para lançar ninguém no inferno e não é também para gerar morte em ninguém. Todos aqui que ressuscitaram, ressuscitou, irmão. Glória a Deus, cara. Aleluia. Aleluia. Passou de ano, passou de ano. Passou, mas passou. Amém? Mas haverá um galardão, irmãos. Galardão aí tem a ver com o milênio, tem a ver com muita coisa ainda que é poderosa aí, que vale a pena a gente lutar também e servir a Cristo. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição que nós devemos lutar por ela. Esquece a segunda não é para nós. Hã? Vai ter um telão na hora do galardão lá, com certeza. Vai lembrar da quarta-feira à noite, vocês saíram, depois da imersão, foi para as ruas fazer a obra de Deus. Ó, filho bendito meu pai, depois da que aconteceu lá a imersão, vocês saíram para as ruas, vocês fizeram amor, levaram o amor, entendeu? É isso, é o galardão. Glória a Deus, vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse tempo, muito obrigado, Senhor, porque estamos aprendendo mais acerca do Teu reino, da Tua voz, da Tua palavra. Senhor, que possamos lutar dia após dia, Senhor, lutar, buscar a Tua face, se encher do Senhor, para que possamos reinar contigo, Senhor, eternamente, estar contigo para sempre, Pai. No nome de Jesus Cristo, venha nos capacitar, Espírito Santo, e que possamos, ó Deus, a partir desses estudos, nos aproximar mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos.